Nós estamos em uma série de mensagens sobre as cartas às igrejas em Apocalipse, carta às 7 igrejas. Se você esteve conosco na semana passada, nós ministramos sobre a primeira carta à igreja de Éfeso, onde nós falamos do primeiro amor que foi deixado, né? Embora fizessem tantas coisas, embora servissem ao Senhor, embora fosse uma igreja com bastante conhecimento da palavra, Deus repreendeu essa igreja, dizendo a eles que eles haviam deixado o primeiro amor. E hoje nós damos continuidade à segunda carta, que é direcionada à igreja de Esmirna, uma igreja que é conhecida como a igreja perseguida. Abra sua Bíblia comigo, no texto em Apocalipse capítulo 2, nós vamos estar lendo do verso 8 em diante. Na sua folha também aí tem a mensagem. Mas nós vamos estar falando dessa carta à igreja de Esmirna. Olha só o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Glória a Deus. Carta à igreja de Esmirna, cidade considerada nesse tempo a segunda maior cidade daquele tempo, Esmirna, essa cidade, ela teve grandes tribulações. Essa cidade sofreu terremotos, sofreu incêndios, muita coisa ruim aconteceu nessa cidade. Nessa cidade também havia uma igreja, a igreja de Jesus, e além de todas essas coisas naturais que aconteceram, essas catástrofes naturais que aconteceram nessa cidade de Esmirna, eles sofreram grande perseguição religiosa. Os cristãos de Esmirna, eles eram levados como se diz, os coliseus, para se tornarem show para os romanos assistirem. Eles eram decapitados, eles eram colocados aí nesse coliseu e soltavam leões para estraçalhar a vida desses cristãos. Muitos foram decapitados, muitos foram queimados. É uma igreja que foi extremamente perseguida. O interessante é que nessa carta Deus ele não alerta para nada de errado que eles estariam fazendo. Jesus, ele direciona essa carta para esse povo, falando do sofrimento que eles iriam enfrentar e que estavam enfrentando. Eu vejo nessa igreja, olhando para a igreja hoje, eu vejo como a igreja tem mudado. Como a igreja do século 21 é diferente do século I. No decorrer dos anos, a igreja tem se transformado pouco a pouco. Essas pessoas sofreram grande tribulação, mas permaneceram firmes. Muito diferente da igreja do século 21. Eu costumo dizer que a igreja do século 21, nós somos a igreja caçula. Comparado à igreja do século I, nós somos a igreja caçula. Somos a igreja nesse momento na terra. E ela é muito diferente dessa do século I, porque a igreja caçula, ela é uma igreja mimada.
Quantos são caçula aqui na sua família? Deixa eu ver, tem alguém caçula da família? Então vocês sabem o que eu estou falando. Os caçulas são bem mimados. São mimados, é a verdade. Né? Como a gente dizia lá em Belo Horizonte, são pessoas criadas com leite ninho. É criada no leite ninho, são pessoas que são criadas soltando pipa dentro de apartamento. Estão acostumados com facilidades, estão acostumados com, se chorou, tem que correr e acudir, porque é o caçula. A culpa é sempre do irmão mais velho. Não é verdade? Porque o caçula é sempre mimado pela mãe, pelos avós. Deixa ele é pequenininho. Deixa ele é pequenininho. É a igreja caçula que nós somos. Nós estamos acostumados a ser mimados. É uma geração de crente mimado. A igreja do século 21, ela é uma igreja mimada que não está preparada para sofrer tribulações. É a igreja, por isso que eu digo, é a igreja caçula, porque é mimada. Nós não temos noção do que essa igreja de Esmirna viveu. Nós não temos noção do que é uma perseguição religiosa. E nós somos muito frouxos no que diz respeito à igreja. Hoje em dia, o pastor ele tem que caminhar em casca de ovo, porque se levar alguma exortação para a pessoa já fica chateada, não quer ir mais para a igreja. A gente tem que ter cuidado como exorta, como explica a pessoa as coisas da Bíblia, porque ela fica chateada, faz bico, não quer voltar mais para a igreja, porque essa geração mimada está acostumada a ouvir aquilo que agrada. Essa geração mimada de igreja, ela está acostumada a procurar profetas que falam aquilo que elas querem ouvir. Elas não querem ser exortadas, elas não querem sofrimentos, estão acostumadas a ouvir um evangelho que fala da prosperidade, que fala das bênçãos de Deus, que fala das promessas de Deus, mas não ouve um evangelho que fala de cruz. Não querem ser perseguidos de forma alguma, não querem sofrer tribulação de forma alguma, mas não sei se você percebeu aí no primeiro texto que você tem na sua folha de mensagem, de João 16:33, a Bíblia diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a igreja caçula, ela não gosta de nada dessas coisas, ela não quer sofrimento, ela quer prosperidade, ela quer bênção, ela quer tudo, menos sofrimento. Quando eu estava estudando aqui, eu me lembrei da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela fala de 4 tipos de terrenos. Um deles fala que a semente caiu em solo pedregoso, e ali quando cai nesse solo que é rochoso, não cria raiz. E a primeira dificuldade, a primeira tribulação que vem por causa da palavra, ela abandona Jesus. Ela deixa o caminho, porque não criou raiz, não há raiz em si, não está pronta para suportar todas as coisas pela causa de Jesus, por amor a Jesus. A primeira dificuldade, a primeira tribulação, a primeira luta que vem, ela já quer dar fora, ela já quer sair, quer abandonar Jesus. A outra diz que a outra semente caiu em meio a espinhos, não é isso? O que diz lá? Diz que essa que caiu em meio aos espinhos, as pessoas não conseguem permanecer, porque se deixam levar pelos enganos deste mundo e pelas riquezas. Quantas pessoas nós sabemos? Eu vou na igreja, mas se não atrapalhar o meu trabalho, eu não consigo separar um dia de igreja para ir à igreja por causa do meu trabalho. Que Jesus é esse que nós amamos? Que igreja é essa que nós somos? Se eu vou no culto na quarta-feira, no sábado, eu já não vou, porque 2 vezes na semana é muito. Igreja mimada, já pensa que é demais o culto. Quando vem, ainda fica cochilando. Tem alguns, os crentes almofadinha, né? Que ele vai para o culto e começa. Que igreja é essa que nós somos?
Que fase que nós estamos vivendo na terra de igreja? Que tipo de igreja que nós somos? Fala com alguém do seu lado aí, não seja crente almofadinha não, viu? Mas é ou não é a igreja? Nós estamos mal acostumados como igreja. Nós colocamos dificuldade em tudo. Colocamos dificuldade para ir à igreja. Tudo colocamos problema para servir, para seguir a Jesus. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Que dirá se nós tivéssemos perseguição? Que dirá se nós fôssemos como a igreja de Esmirna, que estivesse passando por um período de grande tribulação, de grande perseguição? Muitos de nós talvez teríamos abandonado a Jesus. Eu estava lendo na história, fala de Policarpo, não sei quantos já ouviram a história de Policarpo, eu estava comentando ontem na célula, mas diz a história que Policarpo, ele foi o bispo dessa igreja de Esmirna, o pastor desta igreja, e nesse momento de perseguição, ele se retirou para uma fazenda, digamos assim, um pouco mais retirado, e eles foram atrás dele. O governo mandou os soldados atrás dele. Chegando lá, ele recebeu essas pessoas que foram levar ele preso de volta por causa da perseguição. E o Policarpo, ele diz: venham, entrem, sentem-se, comam algo, bebam algo primeiro e depois nós vamos. A Bíblia diz que se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Foi exatamente isso que Policarpo fez. Ele recebeu essas pessoas, alimentou, deu água, e ele disse: me dá um tempo só para eu orar antes de a gente ir de volta. E ele separou um tempo de oração entre 1 e 2 horas, provavelmente, o que diz a história, e depois voltou com eles. Ao chegar lá, ele foi levado, foi amarrado, e foi colocado para ser queimado. E ele teve a oportunidade de negar a sua fé, de voltar atrás, de abandonar tudo aquilo, e adorar ao imperador, mas ele disse, era um homem que já tinha 86 anos de idade: Policarpo, desiste, olha aonde a sua fé está te levando. Será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena entregar a sua vida por causa do Evangelho? E ele diz: eu vivi 86 anos da minha vida servindo a Cristo, e eu não vou recuar agora, porque eu sei que tem uma coroa da vida que me espera. E a história diz que ele foi queimado vivo, mas não recuou, não se dobrou a outros deuses. Você está entendendo o que essa igreja sofreu, essa igreja de Esmirna sofreu? O nome de Esmirna significa mirra, que faz jus ao que esses cristãos viveram, porque uma vez é espremido, a mirra precisa ser espremida para que exale o bom perfume de Cristo. Muitas vezes nós precisamos ser exprimidos na nossa vida, para que o perfume de Cristo possa ser exalado em nossas vidas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, diga para alguém: não seja essa igreja mimada, em nome de Jesus. Sabe o que me anima? Quando eu olho para a igreja de Esmirna e olho para a igreja do século 21, dá uma desanimada na gente, porque nós estamos muito longe do que essas pessoas de fato eram. Nós estamos, na condição de cristão, deixamos muito a desejar. Mas eu creio que Deus está levantando uma nova geração, uma igreja nova geração, uma igreja que anda nos caminhos de João Batista, uma geração de João Batista. O que eu quero dizer com isso? Uma geração de João Batista é aquele povo, é aquela igreja que caminha preparando o caminho para a segunda volta de Jesus. A Bíblia diz que João Batista veio preparar o caminho para o Senhor. Eu acredito que esses João Batistas, no dia de hoje, irão preparar o caminho para a segunda volta de Jesus. João Batista, olha só a condição de João Batista. João Batista, ele escolheu viver no deserto. Embora ele fosse filho de um sacerdote, Zacarias, ele poderia estar com uma nata religiosa do seu tempo, mas ele deixou esse sistema religioso de lado, escolheu viver no deserto, se alimentar, viver em dificuldade, se alimentar de gafanhoto, de mel silvestre, a Bíblia diz, vestir pele de animal.
para preparar o caminho do Senhor. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas ele escolheu o caminho mais difícil, porque ele entendeu que ele veio à frente do Senhor para preparar o caminho. Eu acredito que Deus está levantando essa geração de João Batista nesses dias, para preparar o caminho do Senhor, que não estão nem aí para esses sistemas, não estão nem aí para que esse mundo está oferecendo, mas estão dispostos a entregar as suas vidas por causa da obra de Jesus, estão preparados para enfrentar o que for, pela causa de Jesus, estão prontos para se morrer se for necessário, para ter a coroa da vida que Jesus prometeu. Eu creio que Deus vai levantar essa geração de João Batista, eu creio que é tempo, Deus está levantando uma nova geração de igreja, porque essa igreja do século 21 está morta. Nós vamos em outra carta, diz que vocês têm nome de que vive, mas na verdade estão mortos. Que Deus faça de você um João Batista, que Deus faça de você uma geração que abre caminho para o Senhor. Amém, igreja? Seu ponto número 1, diz aí, coloque aí, lembre-se de Jesus. Quando você tiver problemas, tribulação, lembre-se de Jesus. Às vezes a gente está em meio à tribulação, em meio às dificuldades, a gente quer desanimar, mas quando você passar por isso, primeiro você lembra da igreja de Esmirna. Quando você achar que as coisas estão difíceis para o seu lado, lembre-se da igreja de Esmirna, lembre-se de Jesus. O texto na Bíblia diz, olha só aqui, acerca de Jesus em Isaías: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores foi calada, e não abriu a sua boca. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías 53, verso 3. Quando você passar por lutas, querida, lembre que você não é o único. As igrejas que vieram antes de nós sofreram e sofreram muito por causa da sua fé, e mesmo assim não abandonaram. Quantas vezes nós queremos recuar diante das dificuldades, diante das lutas, diante de pequenas tribulações temporárias em nossa vida? Quanta dificuldade a gente coloca em servir a Deus, em buscar a Deus. Tudo é motivo para nós não estarmos mais perto de Deus. Eu dei um espirro, eu não vou mais para a igreja. Estou cansado, hoje trabalhei muito, acho que eu não vou na igreja não. Você consegue imaginar o que esses cristãos viveram? Você consegue imaginar o que os discípulos de Jesus viveram? A morte que sofreram por causa da sua fé. Nós não temos pressão nenhuma nos dias de hoje, mas mesmo assim pessoas acham difícil caminhar com Jesus. Então, quando você estiver enfrentando algum momento difícil, porque como diz o texto que nós lemos, as tribulações virão por causa da nossa fé, por causa da sua fé, por causa da palavra de Deus, nós seremos perseguidos nessa terra, nós enfrentaremos problemas nessa terra,
Muitas pessoas acham que o fato de nós estarmos em Jesus, meus problemas acabaram. Muito pelo contrário, nossos problemas começaram, porque nós estamos representando Cristo nessa terra, em um Cristo que o mundo não conhece, em um mundo que é dominado pelas trevas e rejeita tudo que vem de Deus. Então é fato que nós sofreremos problemas, teremos problemas nessa terra, mas tenha de bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. Odiaram a mim, odiarão a vocês também. Rejeitaram a mim, Jesus disse aos discípulos, também rejeitarão vocês. Mas tenha de bom ânimo. Isso é porque nós carregamos Jesus. Quando você estiver passando por uma dificuldade, entenda uma coisa: isso é por causa da palavra de Deus. É o diabo querendo colocar você à prova, como foi aqui na igreja de Esmirna. O diabo muitas vezes quer nos provar, mas permaneça firme. Permaneça firme. Não recue no meio da caminhada, porque há uma coroa que te espera. Aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Número 2, mantenha-se. Mantenha o foco. Conheça as suas aflições, diz o Senhor, e a sua pobreza, mas você é rico. As pessoas da igreja de Esmirna sofreram pobreza por causa dessa perseguição. Provavelmente não conseguia negociar com as pessoas comuns daquela cidade. Talvez pobre financeiramente, mas rica espiritualmente. Muitas pessoas estão com os olhos na terra, nas riquezas naturais, mas os nossos olhos estão nas riquezas celestiais, nas riquezas espirituais. Porque uma pessoa pode ter tudo, mas não ter nada. Enquanto outros parecem pobres, mas na verdade são ricos em Cristo. Tem uma herança de Deus. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as suas aflições. Diga para alguém do seu lado: Jesus conhece as suas lutas, as suas aflições. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Além da perseguição que o diabo impunha, há também os judeus, que também criam em Deus, perseguiam os cristãos. Não é muito diferente nos dias de hoje. Quanto cristão perseguindo cristão? Quantos já viram isso aqui? Em vez de ajudar, o cristão está perseguindo o outro. Já basta Satanás que está tentando prejudicar, está o irmão que se levanta contra a nossa vida e se torna a sinagoga de Satanás. É irmão amaldiçoando irmão, é irmão falando mal de irmão, é pastor condenando, amaldiçoando ovelha. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, igreja? Já não basta a pressão que o diabo coloca. Irmão se levanta contra irmãos. É o fim dos tempos. A Bíblia diz que naqueles dias o amor de muitos esfriaria. Pai se levantaria contra filho e vice-versa. Irmão contra irmão. Igreja contra igreja. Há uma disputa de igreja nos dias de hoje. A igreja se torna inimiga de outra igreja. Como pode ser isso? Meu Deus, que evangelho nós estamos vivendo. Nós vamos dar continuidade. Número 3, não tenha medo. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. A perseguição, ela é apenas por um tempo. Passou aquele tempo de perseguição. Pelo menos para nós hoje não vivemos perseguição. Ainda existem alguns lugares que sofrem grande perseguição. Os países comunistas, Oriente Médio, ainda há muita perseguição. Mas eu e você estamos livres para adorar, para buscar o Senhor. Estamos livres para servir ao Senhor. Então faça isso, querido.
Entenda uma coisa, que a tribulação que nós enfrentamos, as perseguições que nós enfrentamos nessa vida, é só por um momento. As lutas que você está enfrentando hoje, entenda uma coisa, é apenas um momento, porque eu creio que Deus, Ele vai te livrar, eu creio que Deus vai te colocar num lugar mais alto, mas ainda que Ele não coloque, há uma coroa da vida esperando por você. Ainda que você esteja sofrendo nessa vida, na outra vida, nós estaremos vivos com Cristo Jesus, e Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. O nosso sofrimento é temporário, a nossa luta é temporária, eu creio que Deus vai te livrar dela, mas se Deus não te livrar, permaneça fiel, porque chegará um dia onde as suas lágrimas serão enxugadas. Deus honrará você, Deus honrará você. Número 4, a alegria vem pela manhã. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu, diz o Senhor, lhe darei a coroa da vida. Vale a pena, querido, permanecer firme. Vale a pena permanecer firme. Número 5, ele diz, coloque aí na sua folha, você vai vencer. Olha o que diz no versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Podemos morrer aqui nessa terra, fisicamente, mas em Cristo nós estaremos vivos eternamente. A Bíblia diz que Jesus, Ele venceu a morte, tomou as chaves do inferno e nos deu vida. O diabo não pode matar a nossa alma. Aqueles que são de Deus não passarão pela morte. Em Cristo nós somos vencedores. Não é que nós seremos vencedores, nós somos vencedores. Eu vou terminar dizendo isso aqui para você. Olha só como esses discípulos de Jesus sofreram e permaneceram firmes. Eu achei isso muito interessante, que eu encontrei buscando, e olha só o que diz. Olha como foi a vida desses discípulos de Jesus. Estevão foi o primeiro mártir. Morreu porque pregou com fidelidade o evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo, que ficaram tão furiosos que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram. Quando Estevão estava morrendo, a Bíblia diz que olharam para ele e viram um rosto de anjo, e ele dizendo, Pai, perdoa eles. Morreu apedrejado Estevão, mas não recuou, morreu pregando a palavra de Deus, morreu pregando o evangelho. Ele sabia que uma coroa lhe esperava, e ele não recuou. Tiago, outro discípulo, filho de Zebedeu, por ordem de Herodes, foi preso e decapitado, sendo o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador, que estava disposto a beber, em Mateus 20. Estevão apedrejado, Tiago decapitado. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Historiadores afirmam que ele pregou na Frígia e foi apedrejado até a morte, outro apedrejamento. Tiago, filho de Alfeu, de acordo com escritos antigos, foi martirizado aos 99 anos, apedrejado e golpeado na cabeça. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. Marcos, relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria a ponto de ser despedaçado. Essa é a igreja. Simão Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero, e ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor Jesus. Paulo, antes era perseguidor, agora era perseguido, foi decapitado a mando do imperador Nero. André pregou o evangelho em muitas nações da Ásia, mas em Acaia foi preso e crucificado em cruz em forma de X.
Bartolomeu, aquele de quem Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu na Índia, lançado em uma fornalha. Mateus, segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote, crucificado. Lucas, relatos dão conta de que ele foi pendurado pelo pescoço em uma oliveira, por idólatras na Grécia. Essa é a igreja. Mas a igreja de hoje, mimada. Tudo é complicado. Não gostam nem de ser exortados. Não gostam nem de ser dito a verdade porque se ofendem. Igreja caçula, igreja mimada. A igreja primitiva, em Atos 2, dizia que eles não consideravam seus coisa alguma antes, vendiam tudo que tinha e entregavam os apóstolos para ser repartido entre os irmãos, de forma que todos tinham de tudo, de forma de que todos eram supridos. A igreja de hoje não se importa com a necessidade um dos outros, somos egoístas. Achamos que vir à igreja uma vez por semana e sentar aqui 30 minutos e ouvir uma palavra que agrada aos ouvidos é o suficiente, muitas vezes cochilando aí nos bancos. Que igreja que nós somos? Que igreja que nós somos? É hora de despertar, querido. É hora de voltarmos ao primeiro amor, como nós dissemos na semana passada. É hora de assumir essa unção de João Batista e nos tornar uma igreja que prepara o caminho para o Senhor. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um momento na terra e que estamos preparando o caminho para encontrar com Jesus. Jesus está prestes a voltar. Ele está prestes a voltar e arrebatar a sua igreja. Por isso que nós precisamos preparar o caminho para o Senhor. Precisamos estar prontos para esse encontro, para essa boda do Cordeiro. Mas eu costumo dizer que vai ser difícil algumas pessoas irem para o céu. Sabe por quê? Porque elas estão apaixonadas demais pela terra. Pessoas se apaixonaram pela terra, pelo aquilo que o mundo oferece. Estão apaixonadas pelos seus prazeres. Querem ouvir o evangelho da prosperidade, da bênção, mas não querem entender que o evangelho de Jesus é um evangelho de cruz. Ele disse: aquele que quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho de Jesus. Sigam-me, permaneçam firmes até o fim, e vocês terão a coroa da vida. Desperta, igreja, desperta. Fique de pé no seu lugar, nós estamos chegando ao fim.